Salve galera, pegue o seu guarda-chuva e venha participar de mais um episódio do podcast Chuva de Assunto. O convidado da vez é o nosso amigo Jonas Astronauta. Salve, salve galera, Jonas Astronauta na área. Gostaria de agradecer por estar aqui com vocês hoje. E é isso aí. Bom, esse episódio, falar que está sendo patrocinado por duas empresas que acreditaram no projeto. Uma delas é o D&D Conveniência, que está gentilmente nos cedeu essas guloseimas e bebidas que nós vamos usufruir aqui durante esse episódio. Boa. Outro patrocinador é o Caldas Sexy Shop, que gentilmente também cedeu um kit de higiene íntima que vai ser sorteado para os participantes das perguntas nas redes sociais. Foi aberto um chat de perguntas no nosso Instagram e fizemos algo dizendo o que é que querem saber sobre o Jonas Astronauta. Aí essas perguntas foram realizadas e essas pessoas vão participar do sorteio. Depois de falar sobre esses recados, vamos falar aqui um pouquinho sobre o release do Jonas Astronauta. Jonas, ele é original aqui de Belém, cantor, compositor, começou sua carreira em meados de 2007, junta vários elementos rítmicos em sua obra, especialmente rap e rock. Já lançou o álbum Roda da Vida em 2019 e o EP Tempo Limitado em 2022. É isso? É isso aí. E estamos aí preparando mais umas coisas para lançar em breve. Mais algumas coisinhas que vão estar no decorrer desse novo ano que se inicia, né? Jonas, o nosso primeiro convidado de 2023. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. E vamos já para as perguntas, né? Como já foi dito, tiveram várias perguntas, né? Muitas curiosidades sobre o Jonas Astronauta. A primeira pergunta: desde quando você começou a cantar? Como eu disse, eu comecei a cantar, mais na adolescência, assim, quando eu era criança, eu gostava de desenhar. Acho que a maioria das crianças, o primeiro dote, digamos, artístico, né, ficar riscando parede. Mas na adolescência eu conheci uma galera que ouviu um som e me chamaram pra uma banda lá e a gente fez um som junto e quando eu vi eu fui cantando, fui dar uma estudada, melhorar cada vez mais, né, e não parei de estudar até hoje e a gente segue. É um processo contínuo, né? É um processo contínuo. Eu acho que a parte artística, a gente sempre está num eterno aprendizado, né? Exatamente. Não existe aquele artista que, já sou perfeito e parei por isso. Sempre é um processo contínuo, né? E uma coisa assim que sempre me chamou a atenção, esse nome artístico, de onde surgiu o Jonas Astronauta? A ideia de Jonas Astronauta, né? A ideia é de desbravar novas áreas, né? Os astronautas vão lá, né? Estudam muito e depois seguem para suas missões, né? Então foi isso, eu tava querendo me aprimorar, melhorar mais e eu resolvi ir atrás de novas áreas, assim, artisticamente, musicalmente, por aí foi. A gente falando no caso, né, tu como um artista independente, o artista independente a gente sabe dos grandes problemas que são, né, trabalhar independente, eu como quadrinista independente sei tudo isso, né, e tu tens uma outra atividade profissional, né? Sim. Como consegue lidar bem com isso, ter duas atividades, como é lidar com duas atividades, assim, aquela atividade artística e a profissional, que realmente é aquela que paga as contas? E não é porque o artístico que ele não seja profissional também, né? É verdade. Porque a gente dá o maior sangue, mas eu entendi onde você quis entrar, assim. Bom, como eu trabalho em escala, dá pra me tentar programar as coisas. Só que tem dia que eu chego muito exausto. Então, eu acabo não encostando o trabalho musical de lado, mas você tem que, nesse meio termo, né, estudar, compor, separar o lance do trabalho lá também. Então, eu tento equilibrar tudo nisso das folgas, né? Inclusive pra estar aqui, né? A gente teve que ver na agenda. A gente teve que organizar isso tudo bonitinho. Você também trabalha, né, numa escala? Eu trabalho isso. Pois é, aí é dessa forma. Vou fazer uma pergunta rápida pra isso. Vai. Tu disseste que tu desenhava, né, desde criança. Sim, E tu ainda desenha? Eu desenho, mas eu brinco que todos meus bonecos parecem o mesmo boneco. Quer me dar só um papel, eu rabisco aqui rapidinho. Eu consigo fazer muito rápido, mas não tem a... Eu até faço desenho, deixa aqui. Uhum. Aí, no meus tracklist dos shows, eu tenho uma mania de botar o nome das músicas e um desenhinho do lado, alguma coisa. E eu fazia uns quadrinhos assim, eu pegava uma folha A4... É a técnica. Aí dobrava. É a técnica do fanzine também. Aí fazia, Jonas, uma coisa, isso que a gente estava falando, realmente a gente não pode dizer que, não é que não seja uma profissão, né? Mas sabe o que me lembrou?
eu tive aqui eu acho que no ano passado, em 2022, a gente fica até difícil, né? Porque tem pessoas que vão ver vai saber quando vão ver esse vídeo, né? Ou escutar esse podcast, porque assim, é um podcast que é transmitido em todas as plataformas digitais e também é um videocast que vai para o canal do YouTube. E a gente vai saber quando vai assistir. Então, em 2022, o último entrevistado foi o Preto Michel. Ele contou uma história hilária, que não foi com ele, eu não lembro agora o nome do cara, era um conhecido poeta, amigo dele. E esse poeta um dia tava andando na rua e uma pessoa perguntou assim pra ele: "Ei, fulano, e aí, tá trabalhando com o quê?" Aí o cara: "Pô, eu sou poeta." Aí ele disse: "Ah, tá, beleza." Aí, "Pô, mas tu tá trabalhando com o quê?" Né? Não, amigo, eu sou poeta. Ele disse: "Ah, tá, beleza, mas, pô, sim, mas eu trabalho, cara. Qual é teu trabalho?" Aí, cara, eu sou poeta. Isso rola, mano. É isso muito rola. complicado, né? Então, assim, quando eu falei assim que eu tava trabalhando com quadrinhos, não nesse sentido, mas teve gente que ficou assim: "Pô, mas profissão, isso é profissão, trabalhar com quadrinho, com coisa, e pô, o pessoal não sabe o trabalho que dá quadrinho, não sabe quanto dá escrever livro também." E bolar um roteiro também, né? Ou bolar, a parte, se bobear, a parte mais difícil, assim, né, cara? Eu acho que o cara que tá acostumado a desenhar, falando como leigo, eu acho que ele até tem uma ideia, esse quadrado vai ser aqui, assado, e coisa, mas na hora de desenvolver uma história que tu queira pegar, né, teu público e tal, deve ser uma loucura, né? Cara, o quadrinho é um negócio super complexo, sabe? Porque dependendo do que a gente vai... Eu faço muito tirinha, né? Tem um trabalho muito grande de tirinha. Tirinha, por incrível que pareça, assim, tem gente que diz: "Pô, mas a tirinha é super, 3 quadros e pronto, acabou." Não, cara. Ela tem que ser aquela piada muito boa. Tem que ser dividida em 3 quadros uma piada, sabe? Então, às vezes, isso torna muito difícil mesmo. Então tem que ter uma sacada muito grande. E tem aquele negócio assim, como hoje em dia a gente tem esse advento de rede social, né? No qual a gente está postando em rede social. E os algoritmos das redes sociais, eles são super injustos. Se a gente não postar todo dia, aí a gente não aparece para quem segue, é uma novela, sabe? Eu não sou muito guiado nisso, não. Sim. Eu posto quando eu tô afim, e eu posto quando, sei lá, quando eu tenho uma boa sacada, tal. Olha, aniversário de Belém, que foi ontem. Aí vai lá e joga. Aí rolou, sabe? Tá entrando numa sequência agora que eu tô bolando para o início da semana que vem. Então isso são várias coisas assim. Então, esse processo é muito complicado. Aí a pessoa diz assim: "Poxa, mas é tão simples, é tão bacana, tão fácil, né?" E às vezes assim, a pessoa não imagina o trabalho que dá. No início do release, né, eu comentei, né, que tu tem uma trajetória que veio do rock, né? Isso é bem interessante, já que tu é um artista do rap e tal. Inclusive tu participou do videoclipe de uma banda de punk que foi ali na Doca, né? Eu achei bem interessante. Na beira do canal lá e tal. Inclusive, é uma das coisas que mais tem visualizações da minha carreira toda. E tipo assim, ali foi um batismo pra mim ficar basicamente no solo, assim, trabalhando solo. Os caras me convidaram lá, eu tinha parado nessa época. Os caras: "Pô, manda o teu rap lá e tal." E eu já tava fazendo rap, eu mandei lá o rap na música dos caras. Salve Paulo, salve Súplica HC aí. E ficou muito bacana, eu achei muito criativo, né? Assim, e muito cara de pau. Não, e eu escrevi aquele roteiro. Eu falei: "Ei, mano, bora. Tem um lugarzinho na Doca que eu acho firme e tal pra fazer." Aí, pô, fomos lá e fizemos, e aconteceu. E o pessoal passava no ônibus: "Ok, porque o pessoal tira um barato, né, mano? É bacana, a gente se diverte. E como foi essa tua migração, né? Começou no rock e tal, e agora pro rap. Como foi essa migração, assim, de estilo musical? Foi natural ou... Foi natural, cara. Tipo assim, foi natural. Tipo, eu não digo que eu saí do rock, porque meu som no rap tem muita influência do rock ainda, né? Tanto que no release fala assim que junto vários elementos rítmicos, tanto rock como rap, que se fazem mais presente, né? Tem um pouco de eletrônico ali também, então... Um grande caldeirão, né? Aí eu basicamente sou um artista indie, né? Tipo, tem uns caras que se são indies aí e é socado de rap o som deles e tal, e por aí vai. Nós estamos aí com a bandeira do rap. E Jonas, e foi bem interessante, né, pra a gente falar um pouco, que eu conheci o teu trabalho participando de um evento, que é um evento nerd, que é o Conecta, né, a Convenção Nerd de Tecnologia da Amazônia. Eu acho que é isso que significa a sigla, né, que é um evento do nosso amigo Diego. Olha, Diego, muito bacana, dá um salve pra ele. Salve!
um grande evento, um nerd. Eu te conheci lá e eu disse, poxa, é muito bacana esse som, e é aquele negócio de bater o papo, a gente já participamos de vários eventos juntos, e é muito bacana ver isso. Agora, uma coisa que eu sempre percebi, assim, o público que participa de um evento como o Conecta, é aquele público que gosta muito de cultura pop, né? Cultura pop, aquela coisa coreana. Eu vejo que eles vão e curtem muito, né? Eu fiquei até surpreso, eu vou te ser muito sincero, eu fiquei surpreso de ver a galera curtindo lá o rap, o teu som. Como é que tu vê isso, assim, esse público que é um público extremamente jovem curtindo a tua música? Como é essa sensação do artista estar lá no palco e tá vendo toda essa manifestação da galera que, teoricamente, ela não seria o público, né? Sim, mas sim. curte bastante. Cara, eu fico feliz, de verdade. Tipo, a maior alegria de um artista, né, ver que a galera tá curtindo, tá chegando perto ali, perguntando sobre a obra e tal. E, pô, eu fico muito feliz de poder passar a mensagem, né, cara? Tipo, através das letras ali, tipo, tem o beat, né? Tem a parada que te pega a pessoa, tipo, o punch no peito ali, mas, cara, se destacarem a letra e refletirem, pra mim eu já ganhei o dia. Jonas, eu vi o teu clipe, né? Esse teu último clipe aí que foi em cima do teu EP. E eu gostei muito também. Fica muito difícil falar porque eu gostei de todo o trabalho, né? Nossa, eu gostei muito, vou ficar falando o tempo todo. Mas é muito interessante essa tua percepção de gravar os clipes em certos pontos, né? Teve esse da banda punk que foi lá na DOC. Esse teu último foi lá na Praça do Relógio. Como foi esse processo de gravação, assim? Foi tu que tiveste a ideia de ir pra lá também, que a Praça do Relógio, pra quem não conhece, é um ponto emblemático aqui da nossa cidade, no centro comercial, né? É uma área perto do complexo, faz parte do complexo do Ver o Peso, e assim, é uma área de pleno comércio, com muito vendedor, passa muito vendedor ambulante, passa muitos transeuntes que estão indo trabalhar, vão fazer compra, indo pra feira, a galera do peixe. Como foi a gravação desse CD, desse clipe? Ah, cara, tipo, quando eu componho algumas músicas, eu já penso assim, o clipe poderia ser desse jeito. Então, eu falei, pô, tô falando do tempo, né? Então eu que falei, bora... Quero fazer lá na Praça do Relógio, que, pô, que é símbolo maior do tempo que o relógio, né? E seria massa e tal. E eu convidei um amigo, Raoni Joseph, que é um produtor aqui de Belém. Passei pra ele logo o roteiro e, tipo, falou, vamos tentar fazer lá. E a gente se deslocou, chegamos lá, começamos a filmar, pegamos uns takes lá, chegava a gente perguntando, é rap, Os caras lá da banca, eu falei, pô, cara, que bacana e tal. Aí até brincava, canto Racionais aí. Pô, cara, Racionais, né? Referência total, assim, do rap. Então, pô, os caras... Outro nível. Mas é engraçado, tipo assim, da galera chegar e já conhecer, tipo, o rap como um todo, vamos falar de Brasil aqui, né? Como Racionais, a referência ali. Então, tipo, os caras já tem aquela mente aberta. Pô, o cara tá fazendo rap, tá uma parada responsa, né? Então já chega assim. Então foi isso, chegamos lá, gravamos e tal. Fizemos um roteiro, tudinho. E o clipe tá aí no YouTube pra quem quiser assistir. Com bastante visualizações, né? É um clipe muito interessante. E voltando a falar do clipe, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o Racionais. Voltando a falar do clipe, assim, como foi o teu processo criativo, né? Pra essa música, que foi uma música que fala sobre o tempo, que fala sobre a transitoriedade. Como foi esse teu processo criativo? Como é que bateu essa ideia pra essa música? Eu tava pensando assim em casa, né? Tipo, que a vida. Eu tenho 32 anos, pra quem não sabe. Então, tipo, eu não tô em crise nenhuma existencial, nem nada disso. Mas, infelizmente, cara, nesse tempo eu vi muita gente que eu gosto morrer, muita gente tá se afundando em depressão. E não é uma escolha da pessoa, né, cara? Isso aqui é punk, né, cara? Não é, eu tô deprimido e não. São N fatores. Mas nesse caso desse clipe eu quis falar muito da questão da pessoa saber que ela tem um tempo ali e aproveitar esse tempo. Aproveitar ele, tipo, tentar aproveitar da melhor maneira possível, que é um tempo limitado. Sim. Então a gente não sabe o dia de amanhã nem nada disso, então eu quis passar essa mensagem. Se o tempo é limitado e continua aí passando num piscar de olhos, tudo pode acontecer. A vida vai passando e só você que não quer ver. Aí, tipo, foi... Quando eu vi a música tava pronta, fiz um boom bap lá, um beat com o brother, pra ele Falcon aí, e montamos.
E falando sobre um pouco sobre o rap, né? Falando sobre os Racionais, que é uma banda assim que, assim, com certeza o rap, o Racionais é uma banda referência. Eu acho que eu já te contei, né, que quando eu era adolescente, a primeira música que eu escutei do Racionais foi O Homem na Estrada. E, cara, é uma música assim muito louca, é muito porrada. Eu conheci aquela outra que ele fala também sobre nossa, é uma também bem emblemática lá. Diário de Detento. Diário de Detento. Isso eu queria lembrar a música. E falando sobre isso, sobre o rap, como tu vê a imagem do rap justamente assim para a grande mídia, para o grande mercado nacional? Bom, o rap ainda tá na boca da molecada hoje, né? Eu diria até mais que o rock de certa forma, mas o mainstream, né, não abre aquelas portas como deveria. O que tu vê o rap no mainstream é quando um rapper tá participando de uma música de alguém do pop, né? Da música mais popular, diria assim. Não o pop music, mas às vezes tem um cara do sertanejo universitário, mandou lá ter uma rima lá no meio e tal. E por aí vai. Então. Esses feats, né? Que agora os feats, é a onda do momento. Sempre teve, na verdade, mas agora é bem mais popular, né? Globalização é uma parada muito louca. Tipo, até tipo. A galera do Brasil deixou usar. o nome, né? Feat, né? Pois é, a galera. Era participação, né? Aí os caras mudaram pra feat e tal, meteram a gringada na parada aí. Mas, tipo assim, eu creio que o rap é importante, ele tá aí. Mas com a internet, cara, qualquer um tem um acesso, né? Tipo, a molecada tá conhecendo N artistas de vários estilos. O rap não tem só necessariamente. Essa pegada mais densa da coisa. Existem muitos raps, tipo, vou usar esse termo aqui, não que o outro não seja mais ou menos importante, mas existem som mais light também, né, que uma galera consome aí, e por aí vai. Deixa eu ver, teve uma pergunta que recebi na rede social, falando principalmente sobre que eu não conhecia o teu trabalho e após ter colocado, viu que estava participando nos meios, nas redes sociais, né? Tu divulga sempre nas redes sociais o teu trabalho, teu EP, tudo. E como né? A pergunta que foi feita assim, tu sempre procuraste meios alternativos de divulgação do teu trabalho ou foi uma questão assim, foi uma necessidade? Tu não tinha como entrar para uma grande divulgação de gravadora, de TV, tu sentiu isso como uma necessidade, se não ia ficar fora, ou realmente tu já foi sempre procurando trabalhar dessa forma, colocando meios alternativos? Eu trabalho muito no boca a boca às vezes, sabe? Eu tô conversando com alguém, do nada a pessoa tá ouvindo um som lá, eu falei, pô, tu curte rap? Aí eu falo, aí a pessoa, pô, mais ou menos, tem muito uma lance negativa, a pessoa, não curto e tal. Falou, eu vou te apresentar aqui o meu som, tu canta? Aí eu falei, canto. Sacanagem. Eu falei, não, sério, aí as pessoas veem até se surpreendem, pô, bacana e tal. Mas, tipo assim, na internet é necessário, né, a gente tá divulgando ali direto no Insta, no Facebook. Apesar do algoritmo, como tu falou logo no começo, dar-lhe aquela rasteira na gente às vezes. Então esses ainda são os meios que eu uso, assim. Eu não tenho todas as redes sociais do momento, mas com as poucas que eu tenho eu procuro ir divulgando. Mas eu ainda acho que eu ainda peco muito em divulgação. Como tem gente que até saca e não sabe que eu faço um som, entendeu? Sim. Às vezes tem gente que é pego de surpresa também, assim. Vê, eu vi através de uma terceira pessoa, era tua lá. No trabalho, o pessoal sabe que tu... Não, no trabalho uma galera, sabe? Eu comentei com um e às vezes esse um fala com o outro e tal. Se eles consomem, eu não sei. Mas alguns sabem. Mas pelo menos os caras sabem, eu tô divulgando, né? Mas, tipo, hoje, tipo, tem gente que compra seguidor. Não é meu caso. Sim. Não adianta nada, né? Pois é, porque são robôs, entendeu? Ou então gente que não saca. Então, tipo, os seguidores que eu tenho... Eu até brinco, nesse fim de ano do Spotify, minha retrospectiva deu que eu fui ouvido em 14 países e que ouviram meu disco umas 50 vezes. Aí parece um número muito pequeno, assim, tipo, mas eu me lembro que em 2021 foi só 3, entendeu? Sim. Eu falei, ouviram o meu primeiro disco 3 vezes durante uma pandemia, então, beleza.
Então, tipo, aumentou pouca coisa do ano pro outro. Pouquíssima coisa, mas eu tô feliz que teve gente que ouviu, teve gente que usou a minha música no seu status lá, que usou pra alguma coisa assim. Então, mesmo que você, é tipo o lance da galinha enchendo o papo, de grão em grão, né? Vamos indo aí na manha, divulgando, e é isso. E faz parte, né, do que tá começando justamente isso, né, cara? É um projeto, na verdade, né? Se todo mundo começasse logo de cara, logo fazendo. Lógico que tem alguns casos excepcionais, né? A gente sabe que tem alguns casos que Umas são. carreiras meteóricas. Uns meteoros da. Como é Meteoro da paixão. Meteoro da paixão, né? Uns meteoros da paixão aí. Primeiro disco foi tem esse tipo, assim, a gente não tá a sorte do cara, né? Que teve isso. Mas é a grande indústria da música, né? A grande indústria, a indústria cultural, né, que a gente tem aqui no Brasil, que dita essas regras. E é bom saber, né, porque a galera do trabalho tá conhecendo, a galera saber isso também é importante. Eu acho que se aplica também na própria... No meu trabalho também, e eu faço questão que as pessoas saibam, sabe? Porque assim, se vão consumir, eu não sei. Mas saber pelo menos que eu produzo já é alguma coisa, né? Vamos ver, tem mais uma pergunta aqui, deixa eu ver. Meios alternativos do teu trabalho? E não deixa de ser filosófico também. Não deixa de ser filosófico, é verdade. É porque a Lu nos falando nos bastidores, falando realmente. Olha, nós temos uma outra pergunta aqui que foi bem interessante. Se tu tens uma outra paixão além da música? Cara, tenho. Fora a patroa. Eu coleciono, cara, action figures. Tipo, eu tenho bastante coisa lá de Mortal Kombat, de Marvel, uma outra coisinha lá da DC, até do He-Man. He-Man eu tenho muita coisa na minha coleção lá. He-Man, cara, He-Man. Aí, tipo, isso, mangás, HQs. Até numa rede social nova eu botei lá, tipo, aficionado por cultura pop e tal. Então, tipo, além da música, eu consumo muito isso, tipo, esse tipo de cultura também. É uma coisa importante, quando as pessoas perguntam isso, sabe se a gente tem outras paixões, saber pra conhecer um pouco mais. Não, isso é muito bacana, cara, eu fico feliz, é um assunto que me empolga e tal. E o Action Figure, eu tô pensando aqui no He-Man, cara, eu lembro o primeiro desenho do He-Man que eu vi, esse cara, o He-Man é uma afirmação hétero muito forte, né? Cara, He-Man, né? He-Man, aí... Não vamos entrar nesse mérito, assim, mas é muito engraçado. O He-Man é um personagem. Eu gosto, é da minha infância, cara. É da minha infância o He-Man. E eu acho muito interessante que tem até uma nova roupa. Já tiveram novas roupagens do desenho. Já tiveram. Tem uns. Como é o nome do negócio que eu vi? Tem uns memes com o He-Man que são muito bacanas, né? Conselhos do He-Man. Conselhos do He-Man são muito bacanas. Vamos para mais uma pergunta aqui da rede social. Deixa eu ver aqui. Quais são tuas fontes de inspiração no momento da composição? Primeiramente, minha vida. Aquele momento que eu tô passando. Eu busco, tipo, passar na minha música sentimentos reais, entendeu? Tipo, coisas que eu vivi, tenho vivido, tenho achado. E o cotidiano ao meu redor, assim. Tipo, pô, às vezes eu entro na viagem, assim, começo a escrever algo. Mas tem muitas outras coisas, assim, que me inspiram, sabe? Como o dia a dia, pessoas próximas. Lidar com isso tudo, tentar lidar com isso tudo. Então, a caneta e o papel acabam sendo meu abrigo nesse aspecto, assim. Pô, bacana. Mais uma frase filosófica do Jonas Astronauta. Não falta... Uma pergunta filosófica aí. Durante a pandemia que tu fizeste, né, compuseste essas músicas, hoje em dia, após pandemia, tu achas que mudou alguma coisa? As pessoas tiveram a noção desse tempo limitado? Cara, eu queria muito honestamente responder que eu acho que as pessoas tiveram consciência, mas parece que piorou. Eu
Se tu olhar ao redor, tu pensa assim, não, isso aí foi um reboot na Terra, as pessoas vão entender, vão aprender. Não, cara, teve gente que saiu da casca que tava, né? Tipo, se sentiu à vontade pra pregar ódio, falar merda, atacar outras pessoas, entendeu? Não, entendeu? Tipo, muitas máscaras caíram, né? Muitas máscaras caíram, então foi uma época muito louca, assim. E, infelizmente, pô, teve gente que foi lá entubado, saiu, se salvou e continuou sendo um ser humano muito do seu filho da puta. E é isso. É complicado. É a mesma sensação, cara. Eu não sei se escutaram direito o áudio, né? Porque foi a Luciane perguntando aqui por trás. Não sei se o microfone capturou perfeitamente, mas depois a gente dá uma olhada para ver como ficou isso. Mas olha, falando sobre isso da pandemia, né, cara, é impressionante, né? Isso como eu nunca imaginei passar por isso, né? Sabe? Uma coisa que a gente vê assim, é uma coisa histórica da humanidade, mundial, né? Assim como a gente tem guerras, a gente tem algumas coisas assim que a gente vê em livros de história, né? A pandemia vai entrar para a história mundial também. E teve guerra na sequência. Teve guerra na sequência que ainda tá rolando, né? Então, é uma coisa realmente que eu não imaginei que ia estar vivenciando e vivenciei na prática, porque eu tive Covid, fiquei internado, sabe? Pensei assim, a gente reflete muito quando a gente está num leito, né? Pensando assim, pô, será que eu vou sobreviver? Será que eu vou passar por essa, né? E eu tentei... Teve toda uma... eu tive toda uma reflexão e eu vi lá mesmo, cara, porque eu fiquei internado em um hospital de... Esse hospital que foi no hangar, né? Hospital de campanha, né? Hospital de campanha, exatamente, que a gente não foi... Eu fiquei numa sessão lá devia ter uns 15, o número era par, eu não lembro agora, mas eu devia ter no mínimo 10 pessoas no local onde eu estava, 10 leitos, no mínimo, tinha mais de 10, eu não lembro. E eu vi assim, muita gente que achava que não, que, sabe, internado, que, como tu falaste, sabe, eu vi isso, gente que realmente, não sei se sobreviveram, porque graças a Deus eu peguei, sobrevivi, consegui. Tive um processo de recuperação que foi até rápido. Fiquei com sequelas, mas foi um processo rápido de recuperação que eu saí logo, sabe? Mas tiveram pessoas que ficaram lá. Tinha um cara ao meu lado que a gente conversava muito. E ele, cada vez que eu melhorava, ele ficava triste. Mas não era porque ficava triste que eu estava melhorando, é porque ele não melhorava. Sim. Ele via meu processo de evolução e ele não evoluía, ele tomando o mesmo medicamento. Então, quando eu tive alta, ele continuou internado, ele foi para UTI. A gente manteve contato por um período ainda de tempo. E assim, não tive mais, eu não sei mais dele. Interessante, eu não sei mais dele. E assim, muitas pessoas, eu tentei mudar bastante. Eu refleti sobre várias coisas, sabe? Vários aspectos da minha vida. Eu olhei assim pra trás, pô, tem isso assim. E vi pessoas também que não mudaram nada, até pra pior, né, pois cara? Foi pra pior, cara. E eu vi muita gente assim, infelizmente. E aquele, infelizmente, é do ser humano, né, cara? É do ser humano, isso a gente não tem como mudar, né? Mudar. É do ser humano, né? Cada cabeça é um universo, cada né? cabeça... tem uma música do... Eu acho que é do Carlinhos Brau. Não, é da Timbalada. Porque Carlinhos Brau e Timbalada, que é cada cabeça é um mundo. É isso mesmo, né, cara? Cada cabeça é um mundo, cada cabeça é um universo. E não tem como. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui da rede social. É uma pergunta bem clássica aqui. Quais são teus rappers preferidos? Escuta outros tipos de ritmo? Já até foi um pouco respondida, né? Vou fazer uma linha do tempo aqui. Bom, meu primeiro contato com o rap, né, no mainstream, porque eu comecei a sacar ali nos anos 90, então nessa época não tinha internet como é hoje, que se tu escrever rap já aparece milhões aí. A gente consumia muito, né, o que tava na TV, né, na MTV, no Faustão e nem esses lugares. Então, cara, o primeiro cara que eu ouvi brasileiro foi ali o Gabriel Pensador. Sim. Eu ouvi muito Gabriel Pensador quando era moleque. Nas ruas, através de fita, a galera ouvia muito o Racional nas esquinas, entendeu? Então o Racional já veio aí. Aí Marcelo D2,
que é uma referência no Brasil todo. Acho que até quem não gosta de rap curte Marcelo D2, assim, também, porque é o cara da rádio, né? O cara que tá em todo canto. Inclusive, essa semana tem até um disco novo dele que vai sair aí. Então, tipo, começou aí de gringo, né? Tipo, Linkin Park, a banda, que tem muito rap, né? E ouço... Uma mistura, né? Rock e rap. Isso. Direto. E eu ouço muito a carreira solo do Mike Shinoda. Aí vem Eminem, 50 Cent, Fat Joe, Lil Wayne. Essa galera, assim, muito que veio do mainstream da época. Aí hoje já tem Lil Pump, uma galera do trap e do rap tradicional, assim, diria. Muito isso. E fora disso, cara, eu ouço muito Jorge Vecilo. Ouço muito Jorge Vecilo. Interessante. Ouço, cara, eu sei de cabo a rabo, assim, os primeiros discos dele, tudinho, assim. Aí, Jamiroquai. Pô, Jamiroquai, cara, eu entro numa vibe muito bacana quando eu ouço. Foi lá e pá. Michael Jackson. Muito Michael Jackson também. Aí, galera mais moderna, Bruno Mars. Deixa eu ver o que mais, assim, que vem na mente agora. Que nessas horas de responder, o cara dá-lhe aquela travada. Essas horas, quando me perguntam também sobre referências, às vezes eu travo também, porque assim, eu tenho tantas pessoas que eu gosto que eu fico até achando injusto. Aí, pô, tô esquecendo o nome do fulano aqui. Esquecendo fulano e tal. Tem algum projeto agora para esse ano de 2023, aqui esse ano que se inicia, estamos em janeiro de 2023, primeira semana. Como é que tá? Tu tem algum projeto agora com esse novo ano? Como é que tá com as ideias? Dia 21 agora vai ter show lá na Usina da Paz da Terra Firme com a galera da Conecta. Tô preparando o segundo videoclipe que vem a ser desse disco mais recente, né? O Tempo Limitado. Esse ano aí, se tudo der certo aí, cara, Deus abençoar, a gente vai fazer mais 2 clipes além desse e fechar o ciclo do tempo e já começar a trabalhar ou um próximo EP ou um álbum full, entendeu? Tipo, não necessariamente para lançar em 2023, mas pelo menos começar a trabalhar, entrar em estúdio, porque compor eu tô compondo muita coisa, assim. Então, tipo, nessa parte de letra dá pra revisitar algumas coisas, dá pra mexer os pauzinhos ali, mas pelo menos clipe novo eu prometo pra galera. E pra galera que tá a fim de conhecer teu trabalho, como ela faz pra essa galera que tá escutando pela primeira vez, falar teu nome, essa pessoa que tá, poxa, achei legal o teu trabalho, como é que ela faz pra te encontrar? Pô. É muito fácil, é só você pode ir no YouTube e jogar Jonas Astronauta, no Spotify, Deezer, Amazon Music e todos esses outros você joga Jonas Astronauta também, que aparece lá as referências, e é só seguir, ouvir o som, ouvir os 2 discos. As outras redes sociais, Instagram, Facebook. Sim, no Instagram tá lá também, Jonas Astronauta. Tem um desenhinho na foto do perfil, 2 estrelas lá também, então a pessoa pode seguir de boa. Eu sigo todo mundo de volta, não se preocupem, não tem estrelismo aqui. Porque tem cara que é o pseudo famous, né? O cara vai lá, todo mundo segue ele, mas ele não segue ninguém, né, cara? Dá uma raiva nisso. Aí eu fico, mas que porra! Aí, tipo, não se preocupe, eu sigo todo mundo de volta e é isso. Tem que rolar essa troca, assim, entre eu e o público, e é massa. E se a galera quiser marcar show, basta o quê? Entre em contato pelas redes sociais também, através dessa... Pode mandar pelo chat lá do Instagram, que eu respondo numa boa, ou numa das outras redes sociais, no Facebook. Manda um inbox lá e a gente conversa sem problemas. Não prefere mandar o WhatsApp também, assim, pra colocar o WhatsApp pra... Sim, o WhatsApp também, né? É 91 98045 9408. Jonas, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito esse convite, ter participado, muito sucesso. Eu sou fã, você sabe disso, eu não preciso, assim, senão eu vou ficar rasgando elogios, eu não preciso fazer isso, mas assim, porque eu gosto muito do teu trabalho, eu acho um cara batalhador, a gente já tivemos altos papos, e sabe que, pô, eu curto demais o teu trabalho e desejo muito sucesso e muito mais tempo pra todo mundo também. É isso aí. Valeu, galera, um abração pra todos. É nóis.